Olá, amores! Surprise! Sejam muito bem-vindos ao canal da Andara Shekinah. Bora de jogo dos montinhos? Então, bora! É o seguinte, eu recebi num dos comentários que vocês têm deixado aí nos vídeos, eu recebi algumas sugestões de tema. E eu vou pedir que vocês continuem deixando sugestões de tema, tá? Especificamente sobre o tema relacionamentos, mesmo que não sejam amorosos, mesmo que sejam relacionamentos de outra natureza, familiares, de amizade ou de trabalho. Por quê? Porque como isso faz parte da minha especialidade, do meu propósito com os oráculos, é o tipo de tiragem que me exige menos energia. Então é mais leve, é mais fácil para eu fazer, tá? Então, neste momento em que eu estou num período vulnerável, em que a minha saúde anda instável, consequentemente as minhas energias estão em baixa, eu tô com pouco estoque de energia, né? Então, eu peço que vocês, por favor, atenham-se neste momento a me enviar sugestões com o tema relacionamentos, mesmo que não sejam amorosos, tá bom? E aí, eu recebi uma sugestão. Aí, detalhe, por favor, manda a sugestão sem ficar esperando que eu vá fazê-la, tá? Porque como é que vai ser? Você manda a sua sugestão, se eu bater o olho nela e ela me chamar por alguma razão, eu vou lá e vou fazer. Foi assim que aconteceu com a sugestão que eu vou usar hoje. Eu vou dizer só, foi um homem que mandou essa sugestão, eu vou dizer só o primeiro nome, porque é um nome bastante comum, quer dizer, ninguém vai reconhecer, né? Se ele não quiser ser reconhecido, ninguém vai reconhecê-lo apenas pelo prenome. Foi o Guilherme, tá? Que me mandou essa sugestão de tema. E quando eu vi aqui, eu pensei, cara, esta sugestão do Guilherme é uma boa forma de eu não apenas fazer um jogo dos montinhos, mas mostrar às pessoas como estão funcionando as minhas consultas particulares sobre relacionamentos amorosos. É claro que isso aqui tá um pouco reduzido, tá? Embora nem tão reduzido assim. Eu só diminuí aqui no jogo dos montinhos a quantidade de cartas que eu ponho na mesa para aconselhamento, tá? Para não ficar tão gigante assim. Normalmente eu ponho, se não me falha a memória, eu coloco 7 cartas na mesa só para aconselhamento, tá? E às vezes ainda faço quando a pessoa quer, quando ela compra no pacote, ainda faço no final um recado dos mentores dele ou dela ao final da consulta, tá? Então tem o preço da consulta e tem o preço da consulta mais recado dos mentores dele no pacote. E neste caso, quando você compra o recado dos mentores dele ou dela no pacote junto com a consulta, esse recado sai para você pela metade do valor que ele custa normalmente. Um pacote que vale a pena para você, tá? E aí, eu tenho aqui então a oportunidade de mostrar para vocês como estão funcionando as minhas consultas sobre relacionamento amoroso. Eu e a minha espiritualidade criamos este layout, ou seja, este método de tiragem e leitura, para que fique mais fácil para eu trabalhar, para que eu tenha certeza absoluta de que eu estou passando as informações corretas para as pessoas, porque eu não estou gastando energia excedente, energia essa que eu não estou tendo, tá? Então, nós construímos um layout, um método que fica fácil, que fica leve energeticamente para mim e que, consequentemente, dá à pessoa de forma mais enxuta e mais objetiva, mas dá à pessoa todas as informações que ela realmente precisa naquela consulta, tá?
Então, vocês vão ficar conhecendo aqui como estão funcionando as consultas sobre relacionamento amoroso ou não que eu estou dando nesse meu período de saúde em baixa, tá? Onde a minha saúde está inspirando cuidados. No caso, eu fiz aqui só 2 montinhos, tá? Porque já não vai ser pequeno, né? Se eu fosse fazer 3, sabe Deus o tamanho desse áudio, também ia ficar extremamente desgastante para mim. E o tema que foi sugerido pelo Guilherme, e que é, portanto, o tema do Jogo dos Montinhos de hoje é: vale a pena insistir nesse relacionamento? Veja que quando você vem para uma consulta sobre relacionamento amoroso, seja lá qual for a particularidade do seu relacionamento, seja lá qual for o que esteja, seja lá o que for que esteja acontecendo no seu relacionamento, normalmente a pergunta básica é justamente essa, né? Vale a pena insistir? Tem futuro esse negócio? Ou é melhor pular fora logo de vez? Então é isso que nós vamos ficar sabendo aqui, tá? E aí vocês vão então, aí você já sabe que isso aqui é uma bela de uma amostra de como funciona a minha consulta atualmente para relacionamento amoroso. Aí você já fica sabendo se vale a pena, né, fazer esse investimento ou não, tá bom? Preço, claro, para saber preço, você vai, por favor, me chamar no WhatsApp, que fica sempre aqui na descrição do vídeo, que eu te passo os valores tudo certinho, tá? E a gente conversa e tira qualquer outra possível dúvida que você possa ter. E como os montinhos já estão preparados, você vai encontrar também na descrição do vídeo. O primeiro item da descrição do vídeo é um link para o vídeo de bastidores, onde vocês podem comprovar que as cartas que estão na mesa são as cartas que saíram, que não é aqui um jogo de cartas marcadas, ok? Então cala a boca, Dandara, e vamos trabalhar. Ó, você aqui pode, obviamente que você pode ouvir os 2 montinhos, se você desejar, para ver se você se encaixa em um deles, né? Se um deles encaixa melhor na sua história, ou, obviamente, você pode escolher um deles. E eu vou pedir para você fazer a escolha pelo baralho cigano que será usado em cada montinho. O montinho 1 vai ser trabalhado com o baralho cigano Lenormand e o montinho 2 vai ser trabalhado com o baralho cigano de Santa Sara, tá? Então, neste momento, se você precisar de mais tempo para escolher qual é o seu montinho, eu peço a você que dê aquela pausa no vídeo, porque eu já vou começar a leitura, tá? Deixa eu só afastar aqui alguns baralhos para eu poder ter espaço para trabalhar, porque o bicho tá pegando aqui. É muita carta, gente, é muita carta na mesa. Ó, esse é o montinho 2, tá? Que tem o baralho de Santa Sara. Então eu vou deixar ele pro lado aqui. E vamos trabalhar então com o montinho 1 para quem escolheu aí o Lenormand. Então, como que eu começo a minha leitura? Inclusive, eu acho que eu nem vou conseguir colocar todas as cartas de uma vez na mesa, porque senão vocês não vão conseguir visualizar, tá? Eu vou abrindo, vou fazendo a leitura e aí eu vou ocupando o espaço da mesa aqui, porque a câmera me toma um espaço e tanto, tá? Aí vocês vão acompanhando como é que eu faço essa leitura. Então, eu começo dando uma olhada em como estão as energias dessa relação. Ponto forte e ponto fraco, tá? Quais são as energias que estão mais positivas nessa relação no momento e quais as que estão em baixa, menos positivas. Então, como ponto forte nesta relação do montinho 1, nós temos aqui a amistosidade. Então, a princípio, pelo menos, sem ver nenhuma das outras cartas ainda, mas eu já começo a deduzir, já começo a entender que o problema desse relacionamento não é lidarem um com o outro. Eu já consigo ver aqui que muito provavelmente, apesar do relacionamento estar tendo problemas, o maior problema neste relacionamento provavelmente não são brigas. Mesmo que o maior problema seja
que o casal não esteja conseguindo se entender, mas que esses desentendimentos parecem estar sendo levados em voz baixa, com serenidade, com civilidade, com respeito pelo sentimento do outro, etc, etc. Isso é o que pelo menos parece, a princípio, tendo a energia da amistosidade como ponto forte aqui nessa relação. Vamos ver o que nós temos aqui de ponto fraco. Qual é a energia que é o ponto fraco da relação nesse momento? Saiu a energia do experienciar. A princípio, antes é claro, né? Porque depois a tiragem como um todo é que vai me dar a história toda. Mas a princípio, analisando especificamente a energia do experienciar como ponto fraco, eu diria que o problema é que muito provavelmente esse casal, pode ser que ambos ou pode ser que um dos dois, nos últimos tempos, mudou muito o jeito de ser. E aí, talvez seja esta a razão dos problemas do casal. De repente, eles se entendiam super bem, eles olhavam para, né? Dizem que amar não é olharem um para o outro, mas olharem os dois na mesma direção, né? Então, eu diria que talvez o problema desse casal seja justamente que eles costumavam olhar juntos para a mesma direção e de repente eles mudaram, ou os dois, ou um dos dois, e não estão mais conseguindo olhar para o mesmo lado. Talvez eles estejam com problemas aí de objetivo de vida, de estilo de vida, do que quer para essa relação, etc, etc. Então, nós vemos aqui, a partir das energias, e claro, ninguém aqui me contou história nenhuma, né? Porque quando eu vou dar uma consulta, a pessoa já me contou uma história. Então, já fica mais fácil para eu ir encaixando, para eu ir deduzindo e encaixando o significado das cartas na história que a pessoa me contou. Aqui ninguém me contou história nenhuma, né? É óbvio que tem uma história por trás disso, que eu captei energeticamente, que é uma não, né? Um monte. É para várias energias. Mas enfim, já deu para sacar aqui que muito provavelmente o maior problema nessa relação é que de repente, de um momento para o outro, houve mudanças aí, ou nos dois, ou em um dos dois, que fez com que os objetivos de vida que antes coincidiam, agora parecem não coincidir mais. Em seguida, eu tiro uma carta do oráculo terapêutico dos acordos espirituais para ter também uma noção energética do que pode estar acontecendo aqui, né? Alguma coisa que pode estar saindo daquilo que foi programado para esse casal. Aí saiu aqui a seguinte mensagem: preencher o vazio existencial com o material só piora a situação. Retorne à sua essência, busque a paz em seu coração. Então, esta carta, principalmente em se tratando aqui de uma história que ninguém me contou, né? Eu estou analisando carta por carta. Essa carta vem me confirmar que, ao que tudo indica, realmente um dos dois mudou. Muito provavelmente, um dos dois passou a pôr peso demais nos fatores materiais da vida. E aí esse casal não está mais conseguindo um denominador comum, tá? E aí depois eu tiro um arcano maior do tarô das fadas para ver qual é o arcano maior que está regendo esta situação de acordo com o tarô das fadas. Nós temos aqui o Sol. Uma carta incrível, maravilhosa. E o arcano maior do Sol, de acordo com o tarô das fadas, fala de planos que funcionam perfeitamente, fala de ideias incríveis que levam a recompensas
e a reconhecimento e fala de gratidão pelas bênçãos da vida. Então, até aqui, o que eu vejo? Até aqui, o que eu vejo é que este casal tem uma relação incrível, que estava seguindo o planejamento prévio, né, que foi feito antes da encarnação, que estava indo tudo bem, tudo maravilhosamente bem, mas que um dos dois, de repente, se desequilibrou por alguma razão e passou a pôr peso demais na questão material e, com isso, a minar o sucesso de uma relação que tinha total potencial para durar a vida inteira, tá? Ok. Agora a gente vai ver aqui as cartas ciganas que vão nos dar. Até aqui eu vi as energias da relação, o que estava planejado para esse casal a princípio, o que pode estar acontecendo para ter problemas agora, tá? É o que está nessas 4 primeiras cartas. Aí eu vou para a tiragem cigana, só que lá na consulta particular eu vou abrir 14 cartas ciganas, para ter uma visão bem mais ampla. Aqui eu vou abrir apenas 7, tá? Porque aqui é só uma amostra. Então nós vamos ter aqui uma visão, embora mais reduzida do que a da consulta particular, das tendências de futuro. A partir das energias dessa relação, do que tinha sido planejado para esse casal e do que está acontecendo entre eles agora, quais são as possibilidades de futuro que a espiritualidade enxerga para esse casal? Vamos lá ver. Saiu aqui a estrela. Vou falando já de uma por uma, inclusive, para ganhar mais tempo. A estrela vem casar exatamente com o arcano maior do Sol regendo essa relação, ou seja, a estrela vem falar de um casal que tem realmente uma ligação muito especial, tá? No mínimo um amor de vidas passadas, não é qualquer história de amor, tá? Depois nós temos aqui os peixes, que vem mostrando de novo, confirmando de novo uma relação espetacular, uma relação plena, uma relação abundante, uma relação que vinha vindo, assim, dentro dos limites humanos, era uma relação perfeita. Depois temos aqui a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro aqui vem me dizendo que as coisas de repente saíram de controle, mudaram de direção, houve uma bagunça aqui, né? Que está a pista desse problema, dessa desequilibrada que houve nessa relação. Tá lá naquela carta dos acordos espirituais. Essa carta tá me mostrando aqui que rapidamente houve uma mudança de direção, uma mudança de ritmo, uma mudança de dinâmica nesta relação. Isso aqui, no contexto dessa tiragem, tá? Eu não estou usando definição de manual para esta carta. Eu faço a leitura das minhas cartas. Eu conheço todas as definições de manual do baralho cigano, mas nem sempre eu uso as definições de manual. Algumas vezes eu simplesmente uso o que a carta está me contando naquele momento. Minha leitura sempre foi e sempre será muito, muito, muito intuitiva. Muito mais intuitiva do que interpretativa, tá? Depois nós temos aqui o rato, ou os ratos, né? Mais uma carta que vem falando aqui do desequilíbrio que houve. E como a carta dos ratos muitas vezes fala de perdas materiais, e nós temos aqui a carta do tarô dos acordos espirituais falando sobre tentativas de preencher um vazio existencial com o material, aqui nós temos desenhado uma confirmação de que de repente a relação desse casal começou a ir ladeira abaixo por questões
materiais. Não necessariamente por perdas, pode até ser que seja, né? De repente um dos dois perdeu o emprego e aí o orçamento caiu pela metade e o outro entrou em pânico. Ou de repente um dos dois, de repente o casal vivia com pouco, mas o bastante, e de repente um dos dois começou a achar que queria muito mais da vida, materialmente falando. Enfim, o fato é que aqui está claro que a coisa desequilibrou muito rapidamente por causa de questões materiais. Depois, deixa eu chegar um pouco mais para cá, por isso que eu tô mostrando de uma por uma, porque não vai dar para vocês visualizarem tudo aí, que a tiragem é muito grande. Depois nós temos aqui o cigano, ou o homem, e temos aqui os caminhos, né? Então, qual é a visão de futuro a princípio, antes de abrir aqui? Aliás, eu acho que antes de abrir nada, eu já vou abrir a carta da conclusão. A lupa. Tá. Então, de acordo com a visão da espiritualidade, de acordo com o que está acontecendo com esse casal, quais são as tendências de futuro que a espiritualidade vê aqui? A espiritualidade vê que há aqui uma pessoa muito indecisa nessa relação, muito provavelmente o homem, tá? É claro que se aqui for uma relação homossexual, eu diria que então, né, se fosse uma relação entre dois homens, ou mesmo que fosse uma relação entre duas mulheres, eu diria que muito provavelmente o problema está com o seu parceiro ou parceira. A menos, é claro, que lá na história que você me contou para eu fazer sua consulta, você tenha me dito que a mudança aconteceu em você, tá? Mas do jeito que tá aqui, sem eu conhecer história nenhuma, acredito que eu diria que o seu parceiro, seja ele um homem ou uma mulher, está realmente muito dividido. Por quê? Porque tem uma história de amor longa aqui, antiga, não apenas em anos vividos juntos nesta vida presente, mas também uma relação com forte ligação de vidas passadas. Ou seja, uma história de amor que não é descartável, que não dá para se jogar fora da noite para o dia, mas há também um problema sério do seu parceiro ou da sua parceira com a questão material e que ele ou ela está vendo, isso, né, nas consultas particulares a gente fica sabendo de mais detalhes, então fica mais fácil da gente interpretar, né, da gente definir o que está acontecendo aqui, mas por alguma razão o seu parceiro ou a sua parceira está vendo dificuldades em conseguir o que quer materialmente e continuar ao seu lado. É como se esta pessoa estivesse achando que vai ter que escolher entre a relação de amor de vocês e os planos de futuro material que ele tem para si mesmo ou que ela tem para si mesmo, tá? E, como conclusão, a carta da lupa, a espiritualidade vem dizendo que esta pessoa está analisando com muito cuidado esta situação a fim de fazer uma escolha ou até mesmo para ver se não precisa fazer escolha nenhuma, se consegue conciliar o que ele ou ela querem para o próprio futuro, mantendo a relação de vocês. Então, nesta tiragem, eu diria que a situação está instável, porque vai depender de como o seu parceiro está vendo a situação, vai depender, é claro, do que está acontecendo aqui, se foi uma perda de emprego, se foi uma pessoa que de repente começou a ficar ambiciosa demais, né? Esses detalhes, é lógico, que facilitam e tornam a leitura mais assertiva e mais concisa, que não é o caso aqui, mas eu diria que então a previsão, a tendência de futuro é que o seu parceiro vai
fazer uma escolha. Parece que ele está tentando fazer uma escolha, se vai ou se fica, tá? Mas ele pode também, ou ela pode também estar tentando encontrar uma saída para não ter que escolher, para poder conciliar as duas coisas, ok? Essa é a parte da tiragem que fala sobre tendências de futuro. Lembrando que quando a consulta é particular, são 14 cartas, é o dobro, tá? Então eu tenho uma visão bem mais ampla, além do fato de eu já ter uma história que você me contou, então nós vamos muito mais fundo nisso. E nos aconselhamentos também, como eu falei para vocês, eu normalmente uso, se não me falha a memória, 7 cartas para aconselhamento. Aqui eu estou usando só 3 para ficar um pouco mais curto, tá? Então vamos ver o que saiu aqui. O que dizem os unicórnios? Os unicórnios trouxeram a carta da prática. Eles dizem que a melhor maneira de ser bom em alguma coisa, em alguma habilidade, é praticar, praticar, praticar até que você faça certo. O Lovers diz que aceitação é a chave para a paz interior. Algumas vezes nós temos que aceitar as coisas como são. Não faz sentido tentar mudar aquilo que está fora do nosso controle. E os Romance Angels trouxeram: mantenha uma mente aberta. A sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo usual e das suas expectativas. Então, com essas 3 cartas para aconselhamento, o que eu diria a você que a espiritualidade te aconselha numa situação dessa aqui? Que, pelo que aqui aparenta, apesar de vocês estarem divergindo na sua visão de vida nesse momento, no que vocês querem para o seu futuro nesse momento, a amistosidade, ou seja, a capacidade de conversarem em paz, de conversarem com serenidade, com lucidez, com clareza, permanece entre vocês, até porque há muito amor envolvido. Então, o conselho que eu daria para você, a partir das cartas que a espiritualidade trouxe aqui, é que vocês conversem muito. Muito, 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 muito. Que vocês simplesmente aceitem que as coisas mudaram. Ai, meu Deus, mas por que não pode tudo continuar como era antes? Isso é o tipo do pensamento autossabotador. Quando uma coisa mudou, ela mudou. Pronto. A paz de espírito é alcançada aceitando as coisas como elas são. Então, alguém aqui mudou, alguma coisa nessa relação mudou e é preciso aceitar essa mudança e lidar com ela. Ok, as coisas mudaram, então vamos conversar. Como é que nós podemos seguir daqui para frente? Muito provavelmente, nenhum de vocês dois quer a separação. Então duas cabeças pensam melhor do que uma. Vamos tentar chegar a um acordo, vamos tentar achar um denominador comum, vamos tentar achar um meio termo, tá? E principalmente que vocês mantenham a mente aberta nessas conversas, que vocês não sejam teimosos, que vocês não resistam às mudanças que já aconteceram, que aceitem com resiliência as mudanças que já aconteceram e lidem com o daqui para frente a partir disso. Mantenham a mente aberta. Façam uma tempestade de ideias. De repente a solução pode vir de onde vocês menos esperavam, de ideias que nunca tinham passado pela cabeça de vocês antes. Conversem de forma livre. Deixem vir à mente e até à boca todas as ideias, mesmo as mais loucas. É aquilo que a gente chama de brainstorm. Vamos fazer uma tempestade de ideias. De uma tempestade de ideias pode surgir uma solução brilhante.
para esta relação, tá? E aí, como você já sabe, eu teria pelo menos mais 4 cartas de aconselhamento aqui, mas a partir, como isso é um jogo dos montinhos, o aconselhamento encerraria-se aqui. E se você tivesse desejado e tivesse comprado o pacote, aqui teria também mais um recado dos mentores dele ou dela, do seu parceiro ou parceira, para você a respeito desta situação, ok? Nossa senhora, já deu meia hora de vídeo, mas tudo bem, eu vou tentar fazer tudo num vídeo só. Vou recolher rapidamente as cartas aqui e vou tirar então essas da mesa, que nós vamos agora fazer a leitura do segundo montinho. Começamos então, como vocês já sabem, né? Em consulta particular, alguém já me contou uma história sobre o que está acontecendo na relação, então fica mais fácil para eu tirar conclusões a partir das cartas que saem na mesa. Aqui é uma tiragem generalizada, é óbvio que há uma história, há a energia de uma história, aliás, não de uma, há a energia de várias histórias aqui, né? Que a espiritualidade trouxe para mim. Mas mentalmente, intelectualmente, eu não conheço história nenhuma ainda na qual eu possa me embasar. Então, eu vou meio que tateando no escuro aqui, achando o encaixe das pedras das peças desse quebra-cabeça aqui, tá? A primeira carta que vai ser posta na mesa aqui, do tarô de Osho, é para ver as energias. Vamos ver qual é o ponto forte desta relação, desta situação, desta relação de vocês e da situação que a relação está vivendo. É o espírito brincalhão. Isso, para mim, já sabem, eu não sou intérprete de cartas, eu sou uma cartomante, eu converso com as cartas, eu troco informações com as energias das cartas. Para mim, no meu dialeto particular com esta carta me conta que o ponto forte aqui é que vocês conseguem manter o bom humor, seja lá o que for que esteja acontecendo, porque se você veio para uma consulta, é óbvio que você está com um problema, certo? Mas essa carta me dá uma pista de que, apesar de seja lá qual for o problema que fez você vir para essa consulta, ou vocês dois, ou um dos dois, pelo menos, ainda consegue manter o bom humor, a serenidade, a lucidez. Esse é o ponto forte da situação. Vamos ver agora que energia é o ponto fraco desta situação. A energia da confiança. Bom, quase que não preciso explicar essa carta. O ponto fraco desta questão que está acontecendo na relação de vocês é a confiança, ou seja, os dois, ou as duas, ou um dos dois ou das duas, está com medo de alguma coisa, não está conseguindo se sentir seguro ou segura, não está conseguindo se sentir confiante por alguma razão. Este é o ponto fraco nesta situação. Vamos ver aqui agora, então, do oráculo terapêutico dos acordos espirituais, o que pode estar envolvido de aprendizado aqui, o que pode estar envolvido aqui de propósito a se cumprir, né, nessa relação, e que pode não estar sendo cumprido. Vamos ver o que está envolvido aqui em termos de acordos espirituais pré-encarnação. Saiu o seguinte: a conquista da experiência terrena, aquilo que aprendeu e conseguiu colocar em prática, merece admiração. Celebre suas conquistas. Bom, esta carta fala, sem sombra de dúvida, que seja o que for que está acontecendo aqui, mesmo tendo a questão do medo ou da falta de confiança
de alguém em alguma parte desta situação, o acordo espiritual que foi feito pré-encarnação, que seria aprender e colocar em prática o que aprendeu, está sendo plenamente cumprido. Não há nenhum problema aqui nesta situação com um acordo espiritual que foi feito pré-encarnação, ou seja, ambos ou ambas estão aprendendo muito e estão colocando em prática o que aprenderam, estão fazendo o melhor que podem com o que sabem até agora. Ponto para vocês. Vamos ver agora então qual é o arcano maior que rege esta situação segundo o tarô das fadas. Renewal. Eu vou pedir agora para vocês me darem um minutinho para eu fazer uma pequena cola. Porque como a minha especialidade são oráculos e baralho cigano, eu não sou especialista em tarô. Eu uso tarôs, mas não sou especialista. E o tarô das fadas, o tarô dos anjos, que é esse aqui também, né? Nem sempre o nome da carta traz o nome original daquele arcano maior. Então, às vezes eu fico um pouquinho perdida aqui. Deixa eu fazer uma cola aqui para eu ver qual que é o nome original desse arcano maior aqui, tá? Dandara Shekinah fazendo cola ao vivo. Tô nem aí, né? Eu tô expandindo as minhas... É a carta 20, é o arcano 20. Eu tô expandindo as minhas habilidades, eu tô aprendendo. É só uma colinha básica, só para refrescar minha memória do nome certo, do nome original, tradicional. É o arcano do julgamento, a carta 20, tá? Julgamento. Então, o arcano maior que rege esta situação é o julgamento, que segundo o tarô das fadas chama-se renovação. Este arcano, segundo o tarô das fadas, fala de rever o passado e o presente, a fim de que você possa planejar um futuro novo e brilhante, ou seja, um futuro melhor. Fala também de entender o seu propósito de vida e de soltar julgamentos sobre si mesmo e sobre os outros. Faz muito sentido o arcano do julgamento ser o arcano que rege esta situação, principalmente na visão do ponto de vista do tarô das fadas, porque veja que o acordo espiritual que foi feito nessa relação aqui foi conquistar a experiência, aprender e colocar em prática. E a espiritualidade está dizendo que vocês conseguiram isso, que a maneira como vocês conseguiram isso merece admiração, que é para vocês celebrarem as suas conquistas, tá? E aí, o arcano maior, julgamento, que segundo o tarô das fadas se chama renovação, fala para vocês reverem a situação, passado e presente, a fim de que o futuro seja melhor. Entenda o propósito da sua vida e solte os julgamentos sobre si mesmo e sobre o outro. Então, aqui, a princípio, antes de ver qualquer outra carta, eu diria que há aqui uma insegurança de vocês sobre alguma coisa que vocês querem fazer da vida de vocês. Veja que eu não ouvi nenhuma história aqui, hein? Eu tô deduzindo energeticamente. Mas a primeira história que me vem na cabeça diante dessas 4 cartas é que vocês são um casal que tem amor,
Um casal que tem evoluído juntos, um casal que é muito amigo um do outro, muito parceiro, e que vocês estão num momento de vida em que vocês estão querendo apostar num investimento, talvez um negócio próprio, alguma coisa do tipo. Vocês estão querendo crescer na vida, vocês estão querendo dar o primeiro passo para algo maior, para progredir profissionalmente, financeiramente, materialmente na vida. Mas vocês estão com medo, ou um de vocês está com medo de dar um passo maior que a perna, de não ter experiência suficiente, de não ter conhecimento bastante, de não saber lidar com isso da maneira certa e tomar um revés e acabar perdendo tudo que tem numa aposta mal sucedida. E aí a espiritualidade estaria aqui dizendo para vocês que vocês precisam confiar mais em si mesmos. Basta que vocês analisem tudo com bastante calma, revejam os planos e as contas tantas vezes quantas forem necessárias, para vocês fazerem isso com plena segurança, para eliminar dessa situação a falta de confiança, o medo, porque vocês podem sim conseguir planejar, construir a partir desta ideia um futuro novo e brilhante. E o destino de vocês é esse: é aprender, é crescer, é melhorar cada vez mais. Então parem de julgar a si mesmos, parem de diminuir a si mesmos. Tomem uma injeção de ânimo nessa autoestima, nessa autoconfiança, porque o que vocês consideraram, o que vocês conquistaram até aqui merece admiração. Vocês devem comemorar o progresso que vocês fizeram até aqui. E esse progresso só pode trazer mais coisas boas para vocês. Aí entramos então na parte onde eu vou ver as tendências de futuro. Na tiragem particular, eu ponho 14 cartas de baralho cigano na mesa. Aqui nessa amostra, né, no jogo dos montinhos, serão apenas 7. Vamos ver o que nós temos aqui. O navio, a criança. Ah, mas que coisa mais linda, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, acho que eu vou arrepiar carta por carta aqui. O buquê. Deixa eu empurrar mais para lá que eu preciso de bastante espaço aqui. O urso. O coração. Gente, que leitura incrível. Os pássaros e a casa. Yes! Não podia ser mais perfeito, meu Deus do céu. Olha o que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui no passado 2 crianças lindas que aprenderam muito ao longo de suas vidas, tanto que seus mentores dizem que merece admiração o tanto que vocês aprenderam e evoluíram, e que é para vocês comemorarem isso, construindo devagarzinho a vida, o futuro com que vocês sonharam juntos, trabalhando arduamente, em plena confiança, com alegria, um passinho de cada vez, um tijolinho de cada vez, construindo. E aqui eu vejo uma surpreendente oportunidade de crescer para valer na vida, de dar uma virada monstro na vida material, com muito trabalho, sim, com muito trabalho, com muito investimento, mas uma oportunidade encantadora e maravilhosa que vocês só não abraçaram ainda porque estão com medo de não terem capacidade o suficiente, mas vocês têm.
E olha aqui a tendência de futuro. Ponham o coração e ponham tudo aquilo que vocês aprenderam, toda a sabedoria, toda a prática que vocês adquiriram ao longo da vida, ao longo de todos esses anos, em analisar tudo minuciosamente, planejar cada passo, não deixar furo, não deixar ponta solta. Põe o coração e a experiência nisso, que a conclusão, a conclusão é algo sólido, algo duradouro, algo que veio para ficar, algo que dá segurança para o resto das suas vidas. É esta a visão da espiritualidade sobre as tendências de futuro, disso que, a princípio, para mim, né, sem ter uma história prévia contada, me parece que alguém teria vindo aqui buscar conselhos sobre um investimento material que promete maravilhas, mas que tá dando medo, né? Gente, que leitura incrível! Vamos ver aqui, então. Eu tô muito surpresa, porque aqui a coisa girou muito mais em volta de uma questão material do que de relacionamento amoroso, mas sabe-se lá, né? A espiritualidade sabe muito bem por que razão ela resolveu contar esta história nessa tiragem. Então vamos ver o que tem a dizer aqui, embora todas as cartas conselhos que eu selecionei sejam as especialistas em relacionamento amoroso, mas vamos ver o que nós tiramos daqui. Os unicórnios dizem que vale a pena esperar, que a sua paciência será recompensada. O Lovers fala de paixão e deixa eu ver como é que eu traduzo isso aqui em bom português. Uma qualidade sedutora e magnética te ronda no momento presente. Aproveite-a. Yes! Pensa numa perfeição. Vê se vocês acreditam nisso. Worth waiting for. Vale a pena esperar. Worth waiting for. Vale a pena esperar. O tempo divino está trabalhando na sua vida amorosa. Então, diante desta história que eu construí aqui, né, que a espiritualidade me inspirou através dessas cartas, que trata-se aqui de um casal querendo fazer um investimento dos grandes, como é que eu interpretaria nessas 3 cartas o conselho da espiritualidade para vocês? A carta central é paixão, é puro coração. Vocês querem, vocês sentem, vocês intuem, vocês sabem que essa é a chance de vocês. Vocês sabem que é quase impossível resistir ao magnetismo e à sedução desta oportunidade que chegou para vocês. Aproveitem-na. Aproveitem-na. Lembrando sempre que para aproveitar alguma coisa, para não deixar alguma coisa escapar, isso não significa que a gente precisa ter pressa, isso não significa que a gente precisa ser afoito, ser irresponsável, agir de forma irrefletida. Então, basta que vocês tomem todo o tempo de que precisarem para planejar cada detalhe. Basta que vocês não tenham pressa, deem um passo de cada vez, aguardem sempre quando surgir o momento de aguardar o tempo da semente na terra, aguardem com paciência. Quando tiver que agir, haja, não deixa isso escapar. Quando tiver que esperar, espera. Quando tiver que pensar melhor, pensa melhor. Mas tudo está a favor de vocês.
então teria sido esta a minha consulta em volta desta situação que hipoteticamente seria um casal vindo aqui buscar orientação da espiritualidade sobre um projeto de futuro, sobre uma oportunidade material que surgiu diante deles, tá? Foi muito surpreendente para mim, né? Porque eu tô procurando trabalhar só em cima de relacionamento amoroso, que é a minha zona de conforto, né? Porque relacionamento amoroso não, relacionamentos de modo geral, né? Amorosos ou não. Mas eu tô procurando trabalhar só em cima de relacionamentos, que é a minha zona de conforto, que é mais fácil para mim. Foi uma surpresa enorme para mim, uma consulta, mesmo que uma consulta generalizada, mas não deixa de ser uma consulta, em torno de questões materiais. Parece que a espiritualidade também tem um recado muito legal aqui para mim, né? Que eu devia confiar melhor nos meus talentos, nas minhas aptidões, que eu posso expandir os meus leques. E eu tive também a certeza de que esse layout, através dessa consulta surpreendente aqui, que não girou em torno da relação dos dois, mas do futuro que os dois estão construindo para eles, né? Para eles ou para elas, me trouxe também a certeza de que o layout que a minha espiritualidade me ajudou a construir para dar consultas de uma forma energeticamente econômica e não por isso menos eficaz, menos assertiva, é um layout muito bom e que serve também para outros tipos de consulta. Enfim, e eu tô super feliz de ter feito isso e eu espero que vocês gostem. Mal posso esperar pelo feedback de vocês, se bateu, se não bateu, se reconheceu num montinho ou no outro, enfim. Chove comentário lá para mim e mandem também sugestões, outras sugestões pra gente fazer outros jogos dos montinhos, tá bom? Isso, eu tô exausta, mas eu tô muito feliz, de verdade. Então valeu muito a pena botar até a última gota de energia nisso aqui. Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos, inclusive a minha amada, adorada, incrível, espetacular espiritualidade, a minha equipe espiritual. É a melhor equipe espiritual que alguém pode querer. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Beijo. Até o próximo vídeo.